Os 7 dons do Espírito Santo. O Espírito Santo, como foi prometido por Cristo, está sempre a derramar dons sobre nós. Além dos nossos dons individuais, que o Espírito Santo dá a cada um conforme circunstância, a necessidade e solicitação, também temos os 7 dons do Espírito Santo. O primeiro deles é o entendimento. Entendimento é o dom de ver as coisas de modo esclarecido. Depois nós temos sabedoria, que é julgar com igualdade e justiça por meio dos critérios de Deus. Isso é difícil, por quê? Já é difícil julgar com igualdade e justiça nos critérios dos homens. Então, de Deus é ainda mais complexo. A piedade. A piedade é adorar fielmente a Deus mediante contínuos e renovados atos de amor, glória e louvor. E quando nós praticamos o dom da piedade? Quando nós rezamos, quando nós participamos da novena, quando nós participamos da missa, nós estamos praticando o dom da piedade. Também nós temos o dom da fortaleza, que é a força e a coragem para resistirmos às investidas do mal, seja em obras do maligno, seja em armadilhas dos homens. Por quê? Nem sempre tudo que acontece de mal na nossa vida é obra do maligno. Às vezes pode ser armadilhas dos homens, ou pode ser até consequência de nossos pecados. Então lembre-se, as coisas de mal que acontecem na vida da gente, nem tudo é obra do maligno. Às vezes pode ser obras dos homens ou obras de nós mesmos. Conselho. Ele deriva do entendimento e da sabedoria. O que seria o conselho? É dar testemunhos positivos de vida. É ensinar na doutrina do Senhor. É mostrar os caminhos e dar ideias e conselhos cristãos. Claro, chamando a atenção de forma amorosa e construtiva. Não adianta chamar a pessoa na base do ódio, aconselhar a pessoa na base do ódio. Isso não é conselho. Tá? O conselho ele deve ser dado de forma amorosa e construtiva. Ou seja, deve trazer como é que vamos se dizer assim? Tem que acrescentar algo na vida da pessoa e não diminuir mais. Ciência. A ciência é o dom de discernir entre o bem e o mal, entre o chamado de Deus e os projetos do mundo. É a linha de equilíbrio que inspira o agir cristão. Ou seja, o dom da ciência todos nós, de certa forma, digamos que praticamos no dia a dia. Todos os dias nós temos que discernir entre o bem e o mal, certo? Entre fazer as coisas certas e as coisas erradas. Então, por mais que a gente não perceba, o dom da ciência ele está sempre presente na nossa vida. E por fim, nós temos o temor a Deus. O dom temor a Deus nada mais é que o medo de ofender a Deus, o medo de romper a comunhão, é o medo de nos separarmos do amor e da amizade de Deus. Que, por exemplo, cada vez que nós cometemos um pecado grave, nós nos separamos do amor de Deus. Então, o temor a Deus é justamente esse medo. Esse medo de ofender a Deus, que muitas vezes nos impede de cometer um pecado grave. Depois, se eu não me engano, lá pelo mês de agosto, nós trabalhamos sobre Nossa Senhora. O pessoal do presencial, inclusive, se eu não me engano, os 3 catequizandos faltaram nesse encontro. Como agora está todo mundo online, então, se vocês puderem acompanhar bem, seria interessante, que nós vamos estar revendo um pouquinho desse tema de novo. Primeiramente, por que Maria tem tantos títulos? A grande maioria dos títulos atribuídos à Virgem Maria tem sua origem na devoção popular. Na maioria das vezes, essa devoção surge a partir da imagem ou do ícone de Nossa Senhora. Por exemplo, a veneração de ícones, ela remonta à Era Apostólica. Cada um desses ícones, ele ressalta uma particularidade de Nossa Senhora que nos ajuda a conhecer melhor a sua presença materna, tanto na igreja quanto na nossa vida. Para exemplificar como nasce a devoção popular, podemos relembrar da história de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.
A sua imagem ela foi encontrada por pescadores no Rio Paraíba, por 3 pescadores. Primeiro pescaram a cabeça e depois pescaram o restante do corpo. Eles fizeram uma capelinha a princípio na casa deles, mas por conta dos vários milagres, essa devoção se tornou muito popular, se tornou tão popular a devoção por ela que hoje em São Paulo nós temos um santuário dedicado a Nossa Senhora Aparecida. Também há muitos títulos que apareceram de manifestações, né, como por exemplo Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, né, que é de um ícone, e também há 4 títulos de Nossa Senhora derivados dos dogmas marianos, que é Mãe de Deus, Virgem Maria, Imaculada Conceição e Assunção de Maria. Nossa Senhora e Santa, qual a diferença? Quem nunca ouviu falar que Nossa Senhora e Maria é a mesma pessoa com títulos diferentes? Claro que essa afirmação é verdade, mas em partes. E por quê? Porque muitas pessoas acham que santas, como Santa Catarina, Santa Teresinha, Santa Rita, é a mesma Maria, Mãe de Jesus, e não é. Por quê? Nossa Senhora ele é o título designado às manifestações de Nossa Senhora, seja elas feitas por pinturas ou ícones, aparições ou dogmas. Já Santa ele é o título designado às mulheres a quais em vida foram fiéis a Deus, evangelizando, convertendo e ajudando as pessoas a mudarem de vida, as quais muitas vezes deram seu próprio sangue por não negar a sua fé, e por isso são reconhecidas como santas pela Igreja. Ou seja, santa é o título designado às mulheres que foram fiéis a Deus em vida, e Nossa Senhora é o título designado às manifestações de Nossa Senhora. Então, tem diferença sim entre os dois termos. Por fim, temos os dogmas marianos, que nós trabalhamos ali no mês de agosto do ano passado, que são 4, basicamente 4. Maria, Mãe de Deus, Virgindade de Maria, Imaculada Conceição de Maria e Assunção de Maria. Esses são os 4 dogmas marianos, que inclusive são títulos de Nossa Senhora também. Mas primeiramente, o que é dogma? Dogma é uma definição verdadeira feita acerca de algum ponto essencial da nossa fé. E, portanto, por ser um ponto essencial, ela é muito importante. Trata-se não de uma verdade inventada ou imaginada pela Igreja, mas se trata de uma verdade revelada por Deus por intermédio do Espírito Santo. É importante salientar que o dogma é uma afirmação eclesial, e enquanto tal é símbolo, quer dizer, sinal de reconhecimento da reta fé. Ou seja, crer nos dogmas marianos é importante, porque que é o meio de reconhecimento da reta fé, e não é uma invenção da Igreja. É uma verdade que foi revelada por Deus por meio do Espírito Santo. O primeiro dogma que nós temos, Maria, Mãe de Deus, foi definido em 431 no Concílio de Éfeso. Foi confirmado a Maria o título de Theotokos, Mãe de Deus, que os cristãos atribuíram desde o século III. Por que diz Maria, Mãe de Deus? Aqui, quando diz Maria, Mãe de Deus, não quer dizer que Maria é mãe de Deus Pai, tá? Ela é mãe de Cristo, ou seja, mãe do Deus Filho. Cristo ele tem 2 naturezas, certo? Ele tem a natureza humana e a natureza divina. Por isso, quando a gente diz Maria, Mãe de Deus, nós estamos se referindo à natureza divina de Cristo, ou seja, nós estamos afirmando que ela é mãe de Jesus, e não mãe de Deus Pai. Não podemos fazer essa troca, não devemos confundir as coisas. Nós temos o segundo dogma, que é a virgindade perpétua de Maria. A virgindade perpétua antes, durante e depois do parto foi afirmada no ano de 553, durante o concílio de Constantinopla. Segundo, Isaías havia profetizado que uma virgem conceberia
e daria à luz a um filho que seria chamado Emanuel, Deus conosco. Por quê? Porque Deus, ele queria que Cristo viesse da melhor forma possível, da forma mais santa possível. Então, por isso é que escolheu Maria. E Maria, após a gravidez, após ter guiado Cristo, ela permaneceu virgem. Embora muitas vertentes evangélicas digam que Maria teve mais filhos além de Jesus, que dizem que está na Bíblia, não é, tá? O termo filhos, naquela época, na época da Bíblia, o termo filhos não, desculpe, o termo irmãos, né? E na época da Bíblia não se referia exatamente a irmão de sangue, como nós estamos acostumados. Ali na época de Cristo, irmão se referia a primos. Então, por isso que há essa confusão de que Maria teve outros filhos além de Jesus. Mas não. Maria, ela permaneceu virgem após o parto de Jesus. Tanto que isso é um dogma da igreja. E está, inclusive, na Bíblia. Como vocês podem ver ali, ó, nos slides tem certinho ali as passagens de Lucas, de Isaías, Mateus. Se vocês quiserem conferir lá na Bíblia, na Bíblia tem a comprovação da virgindade perpétua de Maria. O terceiro dogma é a Imaculada Conceição de Maria. A Imaculada Conceição quer dizer que foi concebida sem pecado original. O que é o pecado original? É a mesma coisa que pecado venial, pecado grave? Não. Todos nós, quando nascemos, nós nascemos com o pecado original. O que é pecado original? Pecado é herdado de Adão e Eva. Por isso que quando a gente se batiza, eles dizem que o batismo nos lava do pecado. Mas não é o pecado venial e nem o pecado mortal, mas sim do pecado original, aquele que todos nós nascemos com ele. Até porque uma criança não comete pecados, um bebê não comete pecados que ele não tem consciência do que ele está fazendo. Ou seja, então no batismo ocorre de fato a limpeza do pecado, mas é do pecado original, do pecado que nasce com a gente, e não do pecado venial ou mortal. Por fim, nós temos o quarto dogma, que é a Assunção de Maria. A Assunção corporal de Maria, por privilégio singular, venceu o pecado com sua cooperação imaculada. Por isso, ela não teve sujeita à lei de permanecer na deterioração, nem teve que esperar a redenção do seu corpo até o fim dos tempos. Assim, pelo mérito de Cristo e tudo o que ele fez por nós, devemos sim o culto de veneração a Nossa Senhora, Mãe da Igreja e nossa mãe também. Tá? Então, os dogmas marianos são esses quatro: Mãe de Deus, Virgindade Perpétua, Imaculada Conceição e Assunção de Maria. Com relação à Assunção, tem uma diferença em termos, que nós temos a Ascensão de Cristo e a Assunção de Maria. O que é a Ascensão? A Ascensão é que sobe sozinho ao céu, sem ninguém levar. Que foi o que aconteceu com Cristo. Por Cristo ter duas naturezas, ele ascendeu aos céus, ou seja, ele subiu sozinho. Já Maria, como ela só tem a natureza humana, ela não tem a natureza divina, porque ela não é Deus, ela é apenas, vamos dizer assim, é a mãe de Cristo e a nossa mãe. Nós tendo só a natureza humana, ela teve que ser levada nos céus, ela teve que ser levada por anjos, ela não subiu sozinha. Então, por isso a diferença entre ascensão e assunção.